Olá, seja bem-vindo, você que acompanha a CNN Brasil em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. Todas as semanas eu converso com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas, referências de mercado. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que interessa a todos nesses tempos de pandemia: testes e vacinas contra o novo coronavírus. E quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é Carlos Marinelli, CEO do Grupo Fleury. Oi, Carlos, tudo bem? Bem-vindo ao Líderes. Carlos, vou começar essa entrevista pedindo que você nos explique, de um jeito bem simples, para todo mundo entender, quantos testes existem hoje no mercado para identificar a Covid-19 e quais são as diferenças entre eles? Oi, Raquel, obrigado pelo convite de estar aqui com você e vou procurar aí tirar as dúvidas e falar um pouco sobre esses testes. Bom, nessa primeira pergunta sua, a gente tem alguns tipos de testes disponíveis hoje no mercado. Então, vamos separar em tipos de teste. O primeiro teste que apareceu, inclusive que nós desenvolvemos também aqui no Brasil em tempo recorde, é o chamado RT-PCR. Esse é um teste que ele é utilizado para pessoas que estão sintomáticas. Elas apresentam algum tipo de sintoma ligado ao Covid-19. Então, essas pessoas fazem esse teste, é aquele que tem aquele cotonete comprido que é colocado no nariz, e a partir do material coletado via esse swab, é processado uma multiplicação, digamos assim, do DNA do vírus e é identificado se existe aquele pedaço do DNA do vírus nessa amostra ou não, para a gente identificar se essa pessoa tem o vírus do Covid-19 ou não. Um outro tipo de teste, que também já tem se falado muito para ser utilizado aqui no Brasil e é utilizado no mundo inteiro também, são os testes que identificam anticorpos. Então, esses testes podem ser feitos diretamente no sangue, como a gente faz normalmente uma coleta de sangue, ou os chamados testes rápidos. Vamos falar então o que esses testes eles identificam. Se você tem anticorpos do Covid-19. Então, com esses testes, a gente pode identificar se, por dois parâmetros, o chamado IgM ou IgA, se você eventualmente está numa fase aguda da doença, ou se você já passou uma fase aguda da doença e você já está desenvolvendo anticorpos para o Covid-19. Ou seja, você teve exposição ao vírus, o seu corpo se defendeu e você produziu os anticorpos. E hoje a gente tem basicamente dois tipos de testes que fazem isso. Os testes rápidos, que são aqueles de ponta de dedo, em que a gente, com uma gota de sangue, você, num cassete, num pequeno device, aparecem duas listinhas azuis, como um teste de gravidez de farmácia, mas os mais precisos são os testes feitos em laboratório, quando você faz você tira uma amostra de sangue e você processa isso em laboratório. O teste rápido, ele é um teste sim ou não. O teste de laboratório, ele identifica inclusive a quantidade daqueles anticorpos que você tem. Então, ele é um teste mais preciso com relação a isso. E a gente viu, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, que muitos desses testes rápidos eles tiveram problemas de qualidade. A gente viu Reino Unido, Espanha, Itália, mesmo aqui no Brasil, muita gente desenvolvendo esses testes porque eles tinham problemas de qualidade. Já esses testes que a gente usa, por exemplo no Fleury, que são esses testes feitos no sangue, com a coleta do sangue, esses testes eles têm uma confiabilidade muito grande. E nós lançamos mais um tipo de teste. Esse é um teste feito por espectrometria de massa. E o que é isso? Esse é um teste feito com uma técnica chamada de proteômica. Esse é um teste que é, digamos assim, equivalente ao PCR, porque ele identifica se você tem ou não o vírus ativo no seu sistema. Porém, ele é um teste que ele pode ser feito com uma estabilidade de amostra muito maior. A estabilidade da amostra
feita no exame do PCR, ele precisa de uma cadeia logística que você tem uma temperatura muito específica, um transporte extremamente adequado, e com essa técnica nova de proteômica que nós lançamos a partir de ontem, na verdade essa amostra ela tem uma durabilidade muito maior, ela pode ser transportada por meios numa temperatura ambiente e mesmo assim ela mantém a estabilidade. Nessa semana vocês anunciaram este novo teste. Pelo que eu li, pelo que eu me informei, ele não é aquele teste padrão ouro que vocês chamam, que é esse que você acabou de explicar, né, da amostra de sangue, mas ele é um pouco mais barato. Você pode explicar para a gente melhor a diferença de qualidade e de preço? Perfeito. Bom, então esse teste de proteômica que nós lançamos, ele é um teste que ele tem um custo menor, então ele é mais acessível e ele tem uma durabilidade de amostra que ele é bem superior ao do RT-PCR. Onde que ele perde em relação ao RT-PCR? Ele perde em termos de, digamos assim, da qualidade, da especificidade do teste. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem um teste que ele não é tão bom quanto o teste do RT-PCR, mas ele tem enquanto o RT-PCR é 100%, esse teste é 87%. Agora, a grande vantagem dele é custo, então ele fica muito mais acessível, e a estabilidade da amostra. A gente pode transportar essa amostra em temperatura ambiente, diferente do RT-PCR, que tem que ter uma cadeia de temperatura a frio, em que esse teste precisa ser transportado. Então, a gente consegue levar esse teste a regiões mais remotas, vamos dizer assim, do Brasil. Esse teste consegue ficar estável dentro de uma cadeia que não precisa ser refrigerada, pode ser transportada a temperatura ambiente e, mesmo assim, a gente tem uma alta qualidade de teste sendo entregue para a população. Carlos, quem deve fazer o teste do novo coronavírus? Para que profissionais? Para que faixa etária? Quais pessoas ele é recomendado hoje? De quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer? E uma dúvida de muitos pais, eu sou mãe de 2 meninos, é preciso testar as crianças? Olha, Raquel, hoje a gente tem uma indicação de testes quando a pessoa está sintomática. Independente da idade dela, se ela apresenta sintomas relacionados ao Covid-19, ela deve ser testada. Então, o exame adequado para fazer isso é o RT-PCR, que ele identifica se você tem o vírus ou não. Agora, o que está acontecendo hoje em várias empresas, em vários ambientes, e mesmo nós que somos pais, eu também sou pai de 2 crianças pequenas, é que a gente não sabe exatamente se a gente foi exposto ao vírus ou não. E muitas vezes a gente teve aquela dor de garganta 2 semanas atrás, mas que não ficou mais complexa. A gente teve algum sintoma gripal, mas que a gente não ligou isso à Covid-19, muitos de nós estamos isolados, estamos praticando aí o isolamento social, e a gente não sabe direito se a gente teve ou não teve, porque às vezes a gente até teve exposto a alguém, a gente sabe que teve exposto a alguém que teve Covid-19 comprovadamente, mas a gente não sabe se teve ou não. Nesses casos, o exame que é utilizado é o chamado sorológico, ou seja, a gente vai identificar se a pessoa ela tem a exposição via esse marcador, que é o IgM, e se você tem o anticorpo do Covid-19 presente no seu sistema. E aí você descobre se você esteve ou não exposto ao vírus do Covid-19. Porém, hoje em dia, algumas coisas que a gente já sabe. Quanto mais intenso foram os sintomas, ou quanto mais severa foi a doença que você apresentou, maior normalmente é a taxa de anticorpos que você tem num exame como esse. Ou seja, o seu IgM vai ser mais alto. Agora, a gente, com os 2 tipos de teste, o teste rápido, ele simplesmente diz sim ou não. O teste sorológico feito em laboratório, ele consegue inclusive dosar a quantidade de anticorpos que você está apresentando naquele momento. Agora, é uma questão de sintomáticos, fazem RT-PCR, independente da idade, pode ser uma criança, pode ser alguém mais velho, e assintomáticos, mas a partir do 7º, normalmente a partir do 7º dia de você ter apresentado algum tipo de sintoma, aí sim o sorológico para começar a identificar se você apresenta aqueles anticorpos dentro do seu teste.
E os trabalhadores dos serviços essenciais que continuam funcionando, que estão tendo contato com as pessoas ali todo dia, né? O caixa do supermercado, o atendente da farmácia, o repórter que está na rua aí sempre, conforme esses setores que continuam funcionando. É importante essas pessoas se testarem periodicamente? Por que é importante você saber se você já teve contato ou não com a Covid-19? Olha, Raquel, ótima sua pergunta, e lembrar que hoje, dentro da configuração que nós temos da economia, não só a gente tem o pessoal de linha de frente, que são os profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais, nos serviços ambulatoriais, prestando atenção para um público que precisa desses serviços de saúde nesse momento, mas também existem esses outros serviços essenciais, como você mesmo bem colocou, que eles mantêm muito da nossa vida, inclusive que está em isolamento social, para a gente continuar tendo acesso ao supermercado, jornalismo, vários setores que as pessoas continuam tendo algum tipo de contato com o público em geral ou com pessoas que estão se deslocando, por exemplo, pela cidade. Para essas pessoas, como eu disse, se elas têm algum sintoma gripal, o importante é que essa pessoa ela comunique, né, um serviço de saúde, e aí o serviço de saúde faça a avaliação médica para entender se aquele sintoma está ligado ao Covid-19, e estando ligado ao Covid-19 se testa o RT-PCR para saber se aquela pessoa está contaminada ou não. E hoje várias empresas já estão testando grandes populações para identificar quais as pessoas que, por exemplo, tiveram exposição e já têm anticorpos. Então, o que acaba acontecendo com essas pessoas que já tiveram exposição e já têm anticorpos? Existem vários tipos de pesquisas sendo desenvolvidas hoje no mundo, mas a maioria delas já aponta que a exposição ao Covid-19, ela gera algum nível de anticorpos. Esses anticorpos garantem uma imunidade sua? Até hoje não existe um consenso se isso acontece ou não, mas existe um consenso de que algum tipo de imunidade é conferida a essas pessoas que já tiveram exposição. O que a gente tem de informações mais relevantes e mais recentes indica que não existiu, pelo menos até agora, nenhuma reinfecção de pessoas em relação ao coronavírus. Ou seja, a pessoa que teve exposição ao vírus desenvolveu anticorpos, pelo menos até agora na literatura não existe nada indicando que ela teve uma reinfecção pelo mesmo coronavírus. A gente teve algumas notícias, inclusive vindo da Coreia, de que algumas pessoas estariam testando positivo novamente para o coronavírus, mas normalmente essas informações elas estão correlacionadas a testes que foram feitos e a pessoa apresentava ainda traços do vírus, mas não necessariamente esse vírus estava ativo no sistema dela ainda, ou seja, ela não estava promovendo contágio mais de outras pessoas, porque uma vez que você tem essa imunidade conferida, ou algum nível de imunidade conferida porque você já esteve exposto ao vírus, isso quer dizer que a sua taxa de reinfecção é mais baixa e você não vai expor outras pessoas ao vírus. Então, o que muitas empresas estão fazendo é identificar quem são essas pessoas que já estiveram expostas ao vírus e começar a entender como essas populações estão. Pessoas que nunca estiveram expostas, pessoas que já estiveram expostas e desenvolveram anticorpos, e começar a ter um inventário geral dessas populações para saber quem está em cada uma das condições. Todos nós lembramos lá do começo da pandemia, quando faltavam testes, não havia testes chegavam de avião, aí, trazidos por algumas empresas vindos da China. Carlos, por que demorou tanto para se ter testes no Brasil? Bom, Raquel, o seu espaço aqui é um espaço também que trata da economia, né? Além da saúde, como a gente está falando hoje. Mas o que acaba acontecendo é que você tem um efeito do chamado efeito chicote nas economias, ou seja, as cadeias de abastecimento elas estão trabalhando dentro de um determinado nível de demanda e um determinado nível de produção. Quando você tem uma intensificação da demanda por esses testes, e vamos lembrar
historicamente. O Brasil, ele está numa curva que é alguma coisa 2 semanas atrasado de começo dos primeiros casos, atrasado em relação aos Estados Unidos. E a gente já tinha a China e já tinha a Europa tendo começado, né, com a questão da pandemia do Covid-19. Então, olha o que aconteceu. A gente tinha a China, que é um grande produtor mundial desses testes de materiais, equipamentos, materiais inclusive de proteção individual, que também faltaram em determinado momento, e a gente teve a pandemia acontecendo na Europa, um grande mercado consumidor desses materiais e equipamentos, desses testes também, depois ela indo para os Estados Unidos e chegando no Brasil. Ou seja, nós estávamos num momento no tempo onde a demanda estava altíssima por esses testes, a demanda estava altíssima pelos equipamentos de proteção individual, respiradores, todos esses outros equipamentos. Então, é normal que nesse primeiro momento a escala de produção estivesse sendo ajustada, principalmente na China, um grande produtor desses tipos de materiais, e conforme o tempo for passando, essa cadeia de produção, essa cadeia de suprimento, ela vai se ajustando. E a partir daí, a gente tem um nível mais estável em relação à disponibilidade desses testes e desses equipamentos, que é o que a gente está vivendo nesse momento. No começo, a gente tinha uma restrição muito grande desses testes, inclusive nós mesmos no Fleury, em determinado momento, não fazíamos esses testes nas nossas unidades de atendimento, só fazemos nos hospitais e mesmo nos hospitais que nós atendemos para pacientes que iriam ser internados, porque nós queríamos garantir a oferta desses testes para as pessoas que mais precisavam naquele momento. Até o momento a gente já fez mais de 100 mil RT-PCRs e já estamos beirando aí quase 200 mil testes ligados ao Covid-19 entre RT-PCR e testes sorológicos. E nesse momento não existe essa limitação de testes para nós, no caso no Fleury e na maior parte da cadeia privada de saúde. Esses testes estão disponíveis e as pessoas podem ter acesso a eles. Carlos, apesar de tudo aí que você contou, as autoridades de saúde internacionais dizem que o Brasil testa muito pouco. Na sua avaliação, por que isso acontece? Quais os problemas que isso gera? Olha, Raquel, o fato é que os testes são caros. Esse tipo de teste ele não é um teste barato e quando a gente olha também para essa questão de oferta e demanda, a gente está num momento de alta demanda por esses testes. Então é natural que eles tenham preços mais altos no mercado internacional, que é de onde nós adquirimos esses testes e o setor público em geral. Realmente, quando a gente vê o volume de testagem versus o tamanho da população, a gente vai identificar que o Brasil ele tem um volume de testagem inferior a outras economias, do mesmo jeito que nós temos uma economia menor do que outras economias mais desenvolvidas do hemisfério norte. Então, o que acarreta essa questão da baixo nível de testagem? Você subnotificar casos, ou seja, você não tem certeza de que aquele caso é um caso de Covid, e também, quando você calcula a questão do número de mortes em relação ao número de casos comprovados, você tem uma alta taxa de número de mortes em relação ao número de casos comprovados. Então, por exemplo, nós fizemos uma iniciativa aqui na cidade de São Paulo, junto com o Instituto Semeia, o IBOP, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Paulo, em que nós testamos com rigor estatístico algumas populações para identificar qual era o nível de exposição ao vírus daquela população, mas estatisticamente. Então, nós isolamos algumas regiões da cidade de São Paulo, aplicamos um volume de testes que permitisse que a gente criasse uma proxy do que seria o nível de infecção daquela ou de exposição ao vírus daquela população, e nós identificamos, por exemplo, que naquelas regiões específicas, naqueles distritos específicos de São Paulo, esse número já era de 5,20%. Ou seja, a gente provavelmente tem um número que chega a ser 90% maior do que os casos notificados em determinado momento. Carlos, a gente já teve notícias de 2 vacinas, né, que avançaram para a fase aí de testes mais amplos, já estão sendo testadas em seres humanos.
Então, mudando um pouquinho o nosso assunto aqui de teste para vacina, que é um produto que o Fleury também trabalha, quando vocês estão estimando, quando que vocês acreditam que teremos uma vacina contra o novo coronavírus? E quando essa vacina for descoberta, como é que vai ser o lugar do Brasil nessa fila? Porque teremos uma demanda enorme, né? Vocês no Fleury já estão fazendo contatos para ter acesso a uma possível vacina? Como é que está essa corrida? Olha, você tem toda a razão, Raquel. Um elemento que vai permitir que a gente volte a algum nível de normalidade, definitivamente, ou um tratamento muito eficaz, algo que a gente ainda não tem, ou uma vacina. Só que a vacina, ela precisa, primeiro, ser muito segura e ela precisa ser muito disponível. Ou seja, todas as empresas que hoje estão pesquisando essas vacinas, e existem diversos tipos e linhas de pesquisa em relação a essas vacinas, elas precisam garantir, primeiro de tudo, que a vacina ela tem eficácia, ela funciona. Segundo, que ela é segura para uma grande população utilizar. E todos os testes clínicos, né, as pesquisas clínicas que estão sendo desenvolvidas nesse momento com essas vacinas, elas ainda estão em estágios iniciais desse nível de eficiência e de segurança. Por exemplo, a gente tem testes sendo conduzidos na Europa, testes sendo conduzidos nos Estados Unidos, testes sendo conduzidos na China. Então, nesse momento, é impossível precisar, por exemplo, de onde vai vir essa vacina, com alto grau de segurança e com alto grau de eficiência. Então, hoje, a gente acompanha isso muito de perto, a gente conversa com vários desses possíveis fornecedores, mas absolutamente nenhum deles tem hoje uma clareza de quando essa vacina vai estar disponível. O que a gente tem de informação é que vários governos ao redor do mundo já têm começado a se mobilizar para ter, inclusive, a capacidade de produzir essa vacina em larga escala, porque os efeitos econômicos que essa pandemia está produzindo, logicamente, eles podem ser, de alguma maneira, mitigados quão mais rápido a gente conseguir, uma vez que uma vacina eficaz e segura sendo produzida, ela esteja disponível à maior parte da população em nível global. Voltando à sua questão original, ainda não se tem notícia de alta eficácia e alta segurança, os testes ainda sendo conduzidos, e assim que houver alta eficácia e alta segurança de qualquer um desses possíveis fornecedores, logicamente nós temos conexões em nível global aí para acessar e trazer essas vacinas para o Brasil. Mas você acha que vai ter aí uma priorização entre os países, que pode existir um lugar para o Brasil nessa fila ou não? Como vai ser isso? Vai ser de empresa para empresa, de país para país? Eu acredito que vai haver, primeiro de tudo, bom senso, porque no final das contas a gente tem algo que está assolando o globo, a humanidade como um todo, essa questão da pandemia, e mais do que isso, a gente tem diferentes níveis de estágio de contato das populações. Por exemplo, a gente já ouve que, por exemplo, na Suécia, que foi um dos países que teve medidas de restrição de isolamento social mais, vamos dizer assim, brandas, você já tem eventualmente uma imunidade que pode chegar até 20% da população. Já em outros países daquela mesma região nórdica, você tem taxas de 1, 2% de contaminação da população. Quanto menor a taxa de contaminação e infecção da população, mais necessária é a vacina exatamente para você proteger mais pessoas. A gente vai ter que entender, por exemplo, a eficácia dessa vacina e a segurança dela por faixas etárias e por tipos de pessoas. Eventualmente, você vai ter uma vacina que ela pode ter algum tipo de contraindicação para determinados tipos de população. Então são todos esses elementos que vão ter que ser levados em conta na hora que essa vacina estiver disponível. Agora, nós temos um sistema em que vai haver uma determinada quantidade de produção, que ela é finita, ela é limitada, e você tem todo o globo atrás dessas vacinas, esse volume de vacinas. Então, num primeiro momento, esperado que você tenha maior demanda do que necessariamente oferta dessa vacina. E aí, o que vai precisar acontecer é uma
um trabalho de todos os países, de empresas, setores públicos, setor privado, da própria Organização Mundial da Saúde, para entender qual que é a melhor maneira para otimizar o acesso a essa vacina. E eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter um lugar. Nós somos, afinal, um país de 210 milhões de pessoas e nós temos uma relevância grande também economicamente no mundo. Então, isso com certeza vai estar disponível para nós em algum momento. E o preço, Carlos, por conta dessa lei de oferta e demanda que vai estar muito desbalanceada logo no início, será que essa vai ser uma vacina que, pelo menos no começo, vai ser só para os mais ricos? Eu acredito que não, Raquel, porque o que a gente está vendo nesse momento é que você tem uma preocupação global, em escala com relação a essa situação que a gente está vivendo. E o que a gente viu logo no começo dessa pandemia é que mesmo empresas que tinham tecnologias muito avançadas e que podiam ser muito bem utilizadas dentro dessa pandemia, elas abriram mão, muitas vezes, de lucros dentro desse sistema. Então, por exemplo, eu me lembro de uma empresa americana fabricante de respiradores que uma das primeiras coisas que ela fez no início da pandemia foi liberar todo o, digamos assim, o segredo de produção dos seus respiradores para torná-los disponíveis, por exemplo, na internet. Ou seja, qualquer um com acesso àqueles tipo de equipamento, acesso àquelas peças, poderia produzir um respirador. Nós, no Fleury, desde o início da pandemia, quando nós desenvolvemos o primeiro teste de RT-PCR, nós colocamos esses testes a preço de custo nos hospitais e mantemos esse preço até hoje. Então, você tem uma preocupação tanto do setor privado quanto do setor público de ter uma resposta rápida, dada a severidade da doença, e eu tenho certeza que mesmo as empresas que vão ter esse conhecimento, vão produzir esse conhecimento, elas vão ter que equilibrar muito bem a questão do que elas estão produzindo com também os seus custos, os seus lucros, e entender que essa é uma questão que transcende a questão do lucro no curto prazo. Ela é uma questão de sustentabilidade do nosso modo de viver, da nossa liberdade, e seria muito ruim, por exemplo, uma empresa, mesmo uma empresa privada, que, por exemplo, quisesse se aproveitar extremamente dessa situação num primeiro momento. Então, eu acredito que vai haver um equilíbrio aí quando essa vacina estiver disponível, que nesse momento, eu vou repetir, não existe perspectiva de uma data específica. Existem muitas linhas de pesquisa, existem diversos testes sendo conduzidos, mas nenhum consegue cravar quando que a gente vai ter disponível essa vacina. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta aí mais direcionada para o negócio que você gere, né, Carlos? Porque a saúde é assim, importantíssima para todos nós, mas também é um negócio. Estava olhando os dados do Fleury e no primeiro trimestre deste ano vocês tiveram uma queda de lucro, me corrija se eu estiver errada, mas de quase 40%. Apesar da maior demanda por testes contra a Covid, a gente costuma imaginar que num tempo de pandemia os hospitais, os laboratórios vão ganhar mais dinheiro e não é o que está acontecendo. Explica para nós o que provocou essa queda no lucro. É ótima essa sua pergunta, Raquel, porque a maior parte da população tem exatamente essa percepção, mas todo mundo está fechado, ninguém está funcionando, o que está funcionando são serviços de saúde e hospitais. Mas por exemplo, o Grupo Fleury é uma empresa eminentemente ambulatorial nos seus serviços de unidade de atendimento, que é a maior parte dos nossos serviços. Nós prestamos serviços também para hospitais, fazemos a parte de medicina diagnóstica em vários hospitais. Mas o que aconteceu? Até o dia 13 de março, nós tínhamos um crescimento de mais de 16% em relação ao ano anterior. Só que, vamos lembrar que a partir do 13 de março, 14 de março, é quando começam as primeiras medidas restritivas em relação à circulação de pessoas, as preocupações em relação ao Covid, elas se tornam mais intensas, e o que acaba acontecendo é que você tem uma restrição da demanda por testes, ou seja, as pessoas elas ficam em casa, elas querem se prevenir e não sair
de casa para eventualmente não ter exposição ao vírus, inclusive deixando de ir aos médicos. Só para te dar um dado que é um dado da Sociedade Brasileira de Oncologia, só em abril estima-se que 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer, porque essas pessoas, elas deixaram de ir ao médico, deixaram de fazer acompanhamentos e deixaram de fazer exames também. Então um serviço como o nosso, ele é afetado sobremaneira numa situação como essa. A gente tem muitos exames de Covid e sorologia, RT-PCR, sendo feitos tanto nas nossas unidades ambulatoriais, unidade de atendimento, quanto nos hospitais, mas a demanda em geral, a preocupação em geral com outras doenças, inclusive muitas delas crônicas, ela reduziu muito nesse momento. É algo que a gente acredita que vai voltar assim que a gente tiver um relaxamento das medidas de isolamento social, mas nesse momento elas estão muito restritivas ainda. E você pode procurar nos jornais ou mesmo conversar com outros líderes de organizações hospitalares a receita desses hospitais, a demanda por serviços ex-Covid, ela diminuiu muito. E para esses hospitais, eles vão ter problemas muitas vezes, porque a receita vindo desses pacientes de Covid, ela é uma receita que ela é menor do que um paciente que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que você escolhe quando você vai fazer essa cirurgia. E o que acaba acontecendo? Você tem uma redução muito grande de receita no serviço de saúde e as suas despesas continuam no mesmo nível, porque a maior parte das despesas de saúde de um serviço de saúde, elas são ligadas a pessoal. Médicos, enfermeiros, técnicos, e tudo isso continua tendo o custo ali recorrente. Então, o que acontece com os serviços de saúde hoje? Eles estão com uma demanda menor, comparativamente ao que seria uma demanda normal deles, e a receita ela está muito inferior ao que seria o normal, sendo que as despesas permanecem, despesas de aluguéis, despesas de pessoal, despesas de sistemas de informação, todas essas despesas o que a gente chama de fixas e semifixas. Então, o que acontece? A gente teve um impacto relacionado a esses 17 dias aí em março, que a gente teve uma receita bastante reduzida. Desde então, a gente vem experimentando uma constante crescente, né, da demanda dos nossos serviços, mas ainda longe do que seria o normal. Do mesmo jeito que nós, outros serviços de saúde também estão sofrendo isso. Então, o que a gente tem nesse momento? A oferta de serviços ela continua a mesma, mas a demanda está muito concentrada no Covid-19. E essa demanda do Covid-19, ela não compõe, ou ela não chega na demanda total do que seria um serviço de saúde. Então a gente está trabalhando com receitas menores e com os custos usuais que a gente tem trabalhado. Estamos melhorando, como todos os outros serviços de saúde, mas ainda é um caminho que ele parece ser longo. A gente está ouvindo aí sobre a questão de outras medidas de relaxamento por todo o Brasil, da questão do isolamento social, mas a gente sabe que a saída desse momento é uma saída que não é um evento, não é algo que acontece num determinado dia, mas sim um processo que começa a acontecer e as pessoas vão tendo mais confiança de sair de casa, vão tendo mais confiança de procurar seu médico, voltam a procurar os serviços diagnósticos e a gente começa a ter uma certa normalidade em saúde, porque algo que é muito importante é que todas essas pessoas que deixaram de ser diagnosticadas, por exemplo, com câncer, ou com questões cardiológicas, ou com questões ligadas à síndrome metabólica, na verdade, essas doenças não deixaram de existir. Elas estão lá, elas estão com as pessoas. O que vai acontecer é que quando voltar a um certo grau de normalidade, essas pessoas vão procurar o sistema de saúde. E aí a gente tem uma certa volta da normalidade. Ou seja, não é a Covid é um fato que a gente escolheu privilegiar e tornar prioritário nesse momento, nós todos como sociedade, mas outras questões de saúde precisam ser endereçadas, porque elas vão continuar trazendo vítimas também, inclusive com questões que podem inclusive levar à morte. Então, as pessoas precisam voltar a cuidar da sua saúde normalmente. Carlos, muito obrigada pela entrevista, por todas essas explicações aí sobre vacinas, testes, sobre o impacto para o setor de saúde. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Raquel.
e nós vamos ficando por aqui. Para rever as entrevistas do programa, basta entrar no www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, acesse o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Líderes. E você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!